O duque Dom Fernando Augusto de Bragança e Bourbon ergue a taça de vinho tinto e sorri para seus convidados. Março de 1853. Fazenda Santa Clara, Vale do Paraíba. A mesa resplandece com cristais importados de Veneza, prataria portuguesa, velas de cera pura. 58 anos de vida e esta é sua festa de aniversário mais opulenta. Ele não sabe que tem 3 horas de vida. Catarina serve o vinho com mãos firmes, cabelos loiros presos em coque apertado, olhos verdes baixos, submissos. Ela aprendeu a andar sem fazer barulho, a respirar sem ser notada, a existir como sombra. 20 anos de prática perfeitam qualquer habilidade. O duque bebe o primeiro gole. Dona Madalena, a duquesa, bebe também. Severino, o feitor-mor, devora seu prato com a fome de quem passou o dia chicoteando gente. 6 convidados nobres, todos senhores de fazendas vizinhas, todos com as mãos igualmente manchadas de sangue. 15 minutos depois, o primeiro convulsiona. Mas o que ela tinha feito para merecer estar ali, servindo veneno a homens que se consideravam deuses? Ela não havia roubado, não havia matado ninguém. Não havia cometido crime algum reconhecido pelas leis do Império do Brasil. Seu crime era ter nascido filha de uma mulher escravizada. Seu crime era ter pele clara demais para ser ignorada, olhos verdes demais para passar despercebida, beleza que despertava obsessão em um nobre português que considerava mulheres como Catarina propriedades especiais da sua coleção particular. Seu crime era ter uma filha que herdou essa mesma beleza impossível. Seu crime era ter ousado dizer não quando Dom Fernando quis transformar Isabel, aos 15 anos, em sua próxima vítima. E esta noite, finalmente, Catarina cobraria o preço de 20 anos de humilhação, estupro e tortura. Esta noite, a Casa Grande de Santa Clara se transformaria em tribunal. Esta noite, justiça seria servida, não pelas leis dos homens, mas pelas mãos de quem sofreu além do que palavras conseguem descrever. Você consegue imaginar o que leva uma mulher ao ponto de decidir que a morte é preferível a mais um dia de submissão? Comenta aí de onde você está assistindo, porque esta história aconteceu no Brasil, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar onde o poder absoluto corrompe absolutamente. Poderia ter sido na sua cidade, na fazenda do seu bisavô, nos porões das casas grandes que ainda existem transformadas em museus bonitos, onde ninguém conta o que realmente acontecia nos quartos dos fundos. E se você quer entender como Catarina chegou até aquele banquete fatal, como uma escrava loira de olhos verdes planejou e executou a vingança mais meticulosa do Vale do Paraíba, então aperta esse sininho de notificação agora. Porque essa história precisa ser contada, precisa ser lembrada, precisa ecoar até hoje. Deixa eu te levar de volta ao começo. Brasil, 1852. Dom Pedro II está no trono há 12 anos. A Guerra do Prata acabou de terminar. O tráfico negreiro foi oficialmente proibido 2 anos antes pela Lei Eusébio de Queiroz, mas fazendeiros ricos continuam contrabandeando africanos pelas praias desertas. O café está no auge. O Vale do Paraíba produz 80% do café mundial. E o café precisa de mãos, milhares de mãos. Mãos que não recebem salário, que não têm direitos, que podem ser compradas, vendidas, marcadas a ferro quente, chicoteadas até a morte. Estima-se que em 1852 o Brasil mantinha 1,5 milhão de pessoas escravizadas. 1,5 milhão de seres humanos considerados propriedade legal. Homens, mulheres, crianças, não importava. Se você tinha pele escura ou se tinha azar suficiente para ser filho de mãe escravizada, você pertencia a outro ser humano. Mas tem algo que os livros de história não contam direito. A escravidão no Brasil não era apenas sobre cor de pele, era sobre poder. Era sobre quem tinha dinheiro para comprar gente e quem precisava se vender para sobreviver. Catarina era a prova viva disso. A Fazenda Santa Clara ficava no coração do Vale do Paraíba, entre Vassouras e Valença. 3.000 hectares de terra. Cafezais até onde a vista alcançava. Casa grande de 2 andares com sacadas de ferro fundido importado de Portugal. Capela privativa, senzalas que abrigavam 300 cativos. Dom Fernando Augusto herdara o título e as terras de um tio que morreu sem filhos. Chegou de Lisboa em 1830 com malas cheias de roupas caras e a cabeça cheia de ideias sobre seu direito divino de governar. Alto, corpulento, com bigodes encerados e anéis de ouro em todos os dedos. Tinha olhos pequenos, que brilhavam com algo doentio quando pousavam em mulheres bonitas. Ele não via pessoas, via objetos de desejo que poderia comprar. Dona Madalena veio de uma família nobre portuguesa empobrecida. Casou com o duque por dever, não por amor. 52 anos de ressentimento transformaram-na em algo tão cruel quanto o marido. Talvez mais, porque sua crueldade era refinada, psicológica, envenenada por anos de educação europeia que ensinava maneiras sofisticadas de destruir gente. E Severino? Severino era o pior tipo de traidor. Negro, alto, musculoso.
Ele havia comprado sua posição de feitor com a moeda mais vil, a disposição de torturar sua própria gente. O duque sabia que um feitor negro seria mais eficiente. Os cativos não esperariam misericórdia de quem partilhava sua cor de pele. Severino nunca decepcionou seu senhor. Seu chicote abria costas com precisão cirúrgica. Ele conhecia exatamente quantas chibatadas um corpo aguentava antes de desmaiar, quantas antes de morrer. Um dia típico em Santa Clara começava às 4 da manhã. Sino tocava na senzala. Quem não levantava imediatamente levava pontapé de Severino. Café aguado e farinha de mandioca. Única refeição até o meio-dia. Formação em fila, contagem, distribuição para os cafezais. O sol nascia sobre fileiras infinitas de pés de café. O trabalho era colher os grãos maduros, encher cestos de 60 quilos, carregar até o terreiro de secagem. 60 quilos, nas costas, subindo e descendo morros, 10, 15 vezes por dia. Quem não cumprisse a cota diária levava 5 chibatadas. Quem reclamasse, 10. Quem tentasse fugir, 50, se sobrevivesse para contar. O cheiro dos cafezais se misturava com o cheiro de suor, sangue e medo. Esse era o perfume de Santa Clara. Isso era o que enchia os pulmões de 300 pessoas todos os dias. Mas em 1852, algo mudou. Catarina tinha nascido em 1817, em uma pequena vila perto de Ouro Preto. Sua mãe Teresa era uma mulata alforriada que trabalhava como costureira. Havia conquistado sua liberdade com anos de economia. Sonhava com uma vida digna. Aí conheceu Miguel, um comerciante português de passagem. Ele a seduziu com promessas. Teresa engravidou. Miguel desapareceu antes do parto. Catarina nasceu com aqueles olhos verdes impossíveis, cabelos que clarearam até virarem loiros quando ela tinha 2 anos. A beleza deveria ter sido bênção, tornou-se maldição. Teresa conseguiu mantê-las por anos, costurando para famílias ricas. Mas em 1824, Miguel reapareceu. Estava falido, afogado em dívidas de jogo, viu na filha uma mercadoria valiosa. Uma noite, homens invadiram a casa. Arrancaram Catarina, de apenas 7 anos, dos braços da mãe. Teresa gritou, lutou, foi espancada até cair inconsciente. A última coisa que Catarina viu foi o rosto da mãe sangrando no chão de terra batida. A última coisa que ouviu foi Teresa gritando seu nome. Miguel vendeu a própria filha por 300 mil réis, dinheiro suficiente para pagar suas dívidas e ainda comprar passagem de volta para Portugal. Catarina nunca mais teve notícias dele, nunca soube se Teresa sobreviveu. 7 anos. Ela tinha 7 anos quando aprendeu que, no Brasil, até quem nasce livre pode ser escravizado se alguém com poder suficiente decidir que você vale dinheiro. Os próximos anos foram uma sucessão de casas, fazendas, senhores diferentes. Catarina aprendeu cedo a não chorar. Choro irritava os donos. Aprendeu a trabalhar sem reclamar. Reclamação trazia chicote. Aprendeu a se tornar invisível. Ser notada significava ser abusada. Mas mesmo invisível, sua beleza chamava a atenção. Aos 15 anos, já havia sido estuprada por 3 senhores diferentes. Aos 17, engravidou. O bebê nasceu morto. Talvez uma misericórdia, considerando que tipo de vida aquela criança teria. Aos 18, Catarina foi vendida para a fazenda Santa Clara. Dom Fernando a viu e decidiu naquele mesmo instante que ela seria propriedade especial, particular, intocável por outros, apenas dele. Durante 17 anos, Catarina viveu um inferno particular. O duque a mantinha em um quarto anexo à casa grande, não nas senzalas com os outros. Ele queria acesso fácil, queria poder chamá-la a qualquer hora da noite. E chamava. Deus, como chamava. Ela tentou resistir nas primeiras vezes. Levou socos que quebraram 2 dentes. Foi amarrada à cama por 3 dias sem comida. Aprendeu que resistência só tornava tudo pior. Então ela começou a sobreviver da única forma que conhecia. Desligava a mente. Deixava o corpo ali, na cama, debaixo daquele homem que cheirava a vinho azedo e suor rançoso, mas enviava sua consciência para longe. Para as memórias da mãe. Para a fantasia de liberdade. Mas em 1847, algo inesperado aconteceu. Catarina descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, porém, algo era diferente. Ela sentiu. Sabia que este bebê sobreviveria. E Isabel nasceu. Perfeita. Saudável. Com os mesmos olhos verdes da mãe, os mesmos cabelos que prometiam clarear. Dom Fernando ficou fascinado, uma miniatura de sua obsessão. Por anos ele deixou Isabel em paz. Era muito jovem. Mas Catarina sabia, via a forma como ele olhava para a menina. Sabia que era questão de tempo. Catarina criou Isabel nos cantos esquecidos da fazenda. Ensinou a menina a ler escondido, usando jornais velhos que encontrava no lixo da casa grande. Ensinou sobre ervas, sobre plantas, sobre quais raízes podiam curar e quais podiam matar. Ensinou, acima de tudo, a observar, a memorizar, a nunca confiar.
Isabel cresceu testemunhando os abusos da mãe. Cresceu limpando o sangue, segurando Catarina quando ela chorava, prometendo que um dia as coisas mudariam. Mas as coisas só pioraram. Em 1850, Isabel tinha 15 anos. Estava se tornando mulher. E o Duque notou. Começou com olhares, depois comentários, depois toques acidentais quando ela servia à mesa. Catarina reconhecia o padrão. Havia vivido isso na própria pele. Numa noite de junho de 1850, Dom Fernando chamou Catarina e fez uma proposta simples. Traga a menina amanhã à noite, ou eu vou buscá-la, e vocês duas vão sofrer. Catarina disse não. Foi a primeira vez em 17 anos que ela dissera não para aquele homem. E pagou um preço terrível. Na manhã seguinte, Severino arrastou Catarina pelos cabelos até o pelourinho no centro do terreiro. 300 pessoas foram forçadas a parar o trabalho e assistir. Dom Fernando observava da varanda, segurando uma taça de vinho. 50 chibatadas. Uma por cada ano de vida dele. Ele fez questão de contar em voz alta. O chicote de Severino era feito de couro trançado com pontas de metal. A primeira chibatada rasgou o vestido e a pele ao mesmo tempo. Catarina mordeu a própria língua para não gritar. Não daria a ele essa satisfação. A quinta chibatada arrancou carne. A 10ª fez o sangue escorrer pelas pernas. A 20ª fez seus joelhos dobrarem. Mas as cordas que prendiam seus pulsos ao poste a mantiveram de pé. Isabel estava na multidão forçada a assistir. 16 anos vendo a mãe ser destruída. Quando chegou na 30ª chibatada, Isabel não aguentou. Gritou. Parem, pelo amor de Deus, parem. Dom Fernando sorriu. Tragam a menina também. Severino amarrou Isabel ao lado da mãe. 20 chibatadas. Suficiente para marcar. Para ensinar, para quebrar qualquer esperança de resistência. Mãe e filha pendiam do pelourinho, sangrando. Dona Madalena desceu da varanda, andou até ficar a poucos centímetros de Catarina. Você acha que é especial? Acha que pode dizer não? Você não é nada? Suas costas vão cicatrizar e ele vai te usar de novo. E de novo, e de novo, até você morrer. Ela cuspiu no rosto de Catarina. Depois, virou e cuspiu no rosto de Isabel. E depois ele vai usar sua filha da mesma forma. As duas foram deixadas ali, amarradas por 6 horas. Sol escaldante de junho, sangue secando nas costas abertas, atraindo moscas. Sede queimando a garganta. Outros cativos passavam, baixavam os olhos, seguiam trabalhando. Ninguém podia ajudar. Ajudar significava ocupar o lugar delas no pelourinho. Quando finalmente foram soltas ao entardecer, mal conseguiam andar. 2 escravas mais velhas as carregaram até a senzala. Limparam os ferimentos com água e sal. O sal ardia como fogo, mas impedia a infecção. Aplicaram emplastos de ervas que acalmavam um pouco a dor. Isabel segurou a mão da mãe a noite inteira. Catarina tinha febre, delirava. Chamava por Teresa, a mãe que havia perdido 30 anos antes. Chamava por Miguel, o pai que a vendeu como gado. Mas de madrugada, quando a febre baixou e a consciência voltou, Catarina não estava mais a mesma pessoa. Existe um momento na vida de quem sofre demais, onde algo quebra por dentro. Não é o corpo. O corpo aguenta muito mais do que a gente imagina. É algo mais profundo. A parte que ainda acreditava em dignidade, em humanidade, em qualquer possibilidade de justiça neste mundo. Aquela parte morreu amarrada no pelourinho. E do vazio que ela deixou, nasceu outra coisa. Fria, calculista, paciente como cobra esperando no escuro. Catarina passou 3 semanas se recuperando. As costas cicatrizaram tortas, deixando marcas queloides que ela carregaria para sempre. Mas ela não reclamou. Não chorou. Voltou ao trabalho quando Severino ordenou. Voltou a servir à mesa quando Dom Fernando chamou. E quando o Duque mandou buscá-la uma noite, ela foi sem resistir. Ele esperava luta, esperava medo, encontrou submissão total. Ficou desapontado. A resistência era metade da diversão, mas usou o corpo dela do mesmo jeito, como sempre fazia. Catarina aprendeu a fingir. Fingia prazer quando ele queria ego massageado. Fingia dor quando ele queria sentir poder. Tornava-se exatamente o que ele desejava em cada momento. E enquanto ele usava seu corpo, ela observava. Observava que ele tomava láudano dissolvido em vinho todas as noites, ópio para dormir. Observava a dose que usava, onde guardava o frasco, como o vinho ficava nublado quando misturado. Observava que tinha uma verruga no pescoço que o incomodava. Observava que roncava alto depois do 3º copo. Observava que guardava a chave do cofre dentro da bota direita. Observava tudo. Durante o dia, Isabel tornou-se os olhos e ouvidos da mãe onde Catarina não podia estar. A menina trabalhava na cozinha agora. Dona Madalena achava divertido fazer a garota lavar pratos, descascar batatas, trabalhar até as mãos sangrarem. Mas na cozinha, Isabel conheceu Benedita,
Escrava velha, de 60 e tantos anos, que conhecia cada planta do Vale do Paraíba. Benedita havia sido parteira, curandeira, antes de ser vendida para Santa Clara. Ela via o fogo nos olhos de Isabel. Reconhecia aquele fogo. Já havia ardido nos olhos dela mesma décadas atrás, antes do tempo apagar as brasas. Você quer aprender sobre ervas, menina? Benedita perguntou um dia, enquanto picavam cebolas. Isabel olhou ao redor. Ninguém prestava atenção. Quero. Eu ensino, mas tem plantas que curam e plantas que matam. Às vezes são as mesmas, depende da dose. Você precisa saber para que está aprendendo. Eu sei para quê. Benedita assentiu. Não fez mais perguntas. Algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta. Durante meses, Isabel aprendeu. Aprendeu que a saia branca, aquela planta bonita com flores delicadas que crescia perto do córrego, causava paralisia se você fervesse as raízes. Aprendeu que o tingui, usado pelos pescadores para atordoar peixes, podia fazer o mesmo com humanos se a dose fosse certa. Aprendeu sobre o comigo ninguém pode. Aquela planta que crescia na sombra, com folhas verdes brilhantes, linda de se ver, mortal de se comer. As pessoas plantavam nos quintais para proteção espiritual. Não sabiam que 3 gotas do suco da raiz eram suficientes para fazer a garganta inchar até sufocar. Aprendeu sobre a mamona, sobre a arruda em excesso, sobre cascavéis e suas presas carregadas de veneno que podia ser coletado, se você fosse corajosa o suficiente. E Benedita ensinou algo mais importante ainda. Ensinou que veneno deixa sinais. O corpo incha, pele fica azulada, língua engrossa. Então você precisa usar venenos que imitem doenças comuns. Venenos que façam parecer colite, febre amarela, qualquer coisa que médicos da época já esperavam encontrar. Arsênico, Benedita sussurrou um dia. Dona Madalena guarda para matar ratos. Está na despensa, prateleira alta, pote de porcelana azul. Pequenas doses durante dias parecem cólera. Dose grande de uma vez parece envenenamento por comida estragada. Todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Ninguém desconfia. Isabel memorizou cada palavra. À noite, quando finalmente podiam se falar a sós na senzala, mãe e filha trocavam informações em sussurros. Catarina contava sobre os hábitos do Duque. Isabel contava o que aprendia com Benedita. Ele tem convidados vindo em março, Catarina disse uma noite de janeiro. Aniversário dele, banquete grande. Vai querer impressionar os outros senhores. Quantos? 6 convidados, mais ele, Dona Madalena e Severino. 9 pessoas. Quem vai servir? Ele sempre me escolhe para servir quando quer mostrar que tem escrava diferente. Acha que minha aparência impressiona visitas. Isabel segurou a mão da mãe. Ambas sabiam o que a outra estava pensando. Não precisavam dizer. 2 semanas depois, Dom Fernando confirmou. Catarina serviria o banquete de aniversário. Isabel ajudaria na cozinha. Tinham 2 meses para se preparar. Catarina começou a coletar informações sobre os convidados. Descobriu que seriam todos senhores de fazendas vizinhas, homens igualmente cruéis. Um deles, Dom Alberto, era conhecido por marcar escravos no rosto com ferro quente. Outro, Comendador José, mantinha correntes nos tornozelos dos cativos, mesmo dentro das senzalas. Não eram inocentes. Nenhum deles era. Isabel começou a coletar os venenos. Um pouco por vez, nunca o suficiente para ser notado. Raspava pequenas porções do arsênico do pote de Dona Madalena. Colhia folhas de comigo, ninguém pode, durante a madrugada. Conseguiu capturar uma cascavel jovem. Levou 2 semanas de tentativas e quase foi picada 3 vezes. Mas conseguiu extrair o veneno ordenhando as presas em um copo pequeno. Benedita a observava trabalhar e não dizia nada. Apenas acenava com a cabeça. Aprovação silenciosa. Quando acabar? Isabel perguntou um dia. O que vai acontecer com a gente? Provavelmente vão nos matar, Catarina respondeu com voz neutra. Ou pior. Você tem medo? Catarina pensou por um longo momento. Eu já estou morta há 20 anos. O que vier depois disso não pode ser pior. E você? Eu faço parte disso, mãe. Se você for, eu vou junto, sempre. Mãe e filha se abraçaram. Não havia mais lágrimas. Lágrimas eram para quem ainda tinha esperança de futuro diferente. Elas tinham apenas clareza. Clareza fria como gelo sobre o que precisava ser feito. Mas algo inesperado aconteceu em fevereiro. Algo que quase mudou tudo. Um dos escravos, homem jovem chamado Tomás, se aproximou de Catarina uma tarde. Ele trabalhava nas estrebarias, cuidava dos cavalos do Duque. Eu ouvi você e sua filha conversando, ele disse baixo. Eu posso ajudar. Catarina sentiu pânico gelado. Se ele ouviu, outros podiam ter ouvido. Não sei do que você está falando. Eu sei sim, e eu quero ajudar, esse homem. Tomás cuspiu no chão. Esse homem chicoteou meu irmão até a morte ano passado. Por nada. Porque acordou de mau humor. Eu quero ver ele pagar. Catarina estudou o rosto dele. Via ódio genuíno.
Via dor de perda. Via o mesmo fogo que ardia nela. O que você pode fazer? Eu sei quando os cavalos estão descansados. Sei quais são os mais rápidos. Se vocês precisarem fugir depois, eu garanto que tenham os melhores animais prontos. E eu sei os caminhos para o quilombo mais próximo. Já pensei em fugir 1000 vezes. Por que não fugiu? Porque fugir sozinho é morrer sozinho. Mas se a casa grande estiver em caos, se os senhores estiverem... Ele parou, escolhendo as palavras. Indispostos. Então talvez muitos de nós possamos ir juntos. Catarina entendeu. Ele não estava oferecendo ajuda apenas a elas. Estava vendo oportunidade de libertação em massa. Não prometo nada, ela disse. Mas se der certo, se houver caos, como você diz, então faça o que precisa fazer. Tomás assentiu e se afastou. Catarina não contou a Isabel sobre a conversa imediatamente. Tinha medo. Medo de que, quanto mais gente soubesse, maior a chance de alguém contar. Mas também havia uma semente de algo que ela pensava ter perdido décadas atrás. Esperança. Não para ela. Para ela já era tarde. Mas para os outros. Para os 300 cativos de Santa Clara que mereciam liberdade tanto quanto ela merecia vingança. As semanas passaram. Março se aproximava. As mãos de Isabel trabalhavam constantemente, moendo ervas, misturando tinturas, testando doses em ratos da despensa. Dona Madalena achava que era Benedita matando os ratos com mais eficiência. Catarina ensaiava mentalmente cada movimento da noite do banquete. Onde estaria cada convidado? Qual taça seria de quem? Como serviria o vinho sem despertar suspeita? Ela sabia que tinha uma chance apenas. Um erro, uma hesitação, e tudo estaria perdido. Mas não haveria erro. Não depois de 20 anos planejando mentalmente cada detalhe de como faria aquele homem pagar. Não depois de 17 anos memorizando cada fraqueza dele, cada hábito, cada momento de vulnerabilidade. 5 dias antes do banquete, Dom Fernando mandou chamar Catarina. Ela foi ao quarto dele esperando mais uma noite de abuso. Em vez disso, ele estava sentado na poltrona, vestido, apenas bebendo vinho. "Sente!" ele ordenou, apontando para o chão. Ela se sentou aos pés dele como cachorro treinado. "Você está se comportando bem ultimamente", ele disse, passando a mão pelos cabelos dela. "Aprendeu seu lugar? Isso me agrada. Talvez eu seja generoso. Talvez depois do meu aniversário eu dê roupas novas para você. Um quarto melhor. Se continuar assim... Submissa? Obediente?" Ele continuou falando, mas Catarina não ouvia mais as palavras. Apenas observava o movimento dos lábios dele. Lábios que em 5 dias estariam roxos de asfixia. Mãos que a tocavam e que em 5 dias estariam convulsionando, garras inúteis tentando arrancar o veneno do próprio corpo. "Você me ouviu?" ele perguntou bruscamente. "Sim, senhor." "Obrigada, senhor." Ele sorriu, satisfeito, convencido do próprio poder. Nunca suspeitou que a mulher aos seus pés estava contando mentalmente quantas horas faltavam para destruí-lo completamente. 3 dias antes do banquete, Isabel finalizou os preparativos. Tinha 3 frascos pequenos escondidos em um buraco embaixo da cama na senzala. Frasco 1, extrato concentrado de comigo ninguém pode. Frasco 2, arsênico moído fino como pó. Frasco 3, veneno de cascavel misturado com tintura de tingui. Cada frasco tinha um alvo. Cada dose era calculada para matar, mas matar devagar. Na noite anterior ao banquete, Catarina não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando o teto de palha da senzala. Isabel dormia ao lado, mas acordou percebendo a inquietação da mãe. "Você está com medo?" "Estou com medo de falhar", Catarina admitiu. "Não de morrer, de falhar. Não vamos falhar. Se algo der errado, se me pegarem antes... Promete que vai embora? Promete que vai para o quilombo com Tomás e os outros?" "Mãe, promete." Isabel hesitou, então mentiu. "Prometo." Ambas sabiam que era mentira. Mas o conforto da mentira era melhor que a verdade naquele momento. O dia do banquete amanheceu claro. Céu azul sem nuvens. Pássaros cantando. Como se o universo não soubesse que antes do sol nascer novamente, 9 pessoas estariam mortas. Catarina acordou, lavou o rosto, prendeu os cabelos, vestiu o vestido limpo que Dona Madalena havia dado. Ela queria que a escrava especial estivesse apresentável para impressionar os convidados. Isabel também se preparou. Escondeu os 3 frascos pequenos nas dobras da saia. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Benedita a segurou pelo braço antes de entrar na cozinha. "Eu não sei exatamente o que vocês vão fazer, mas eu sei que é algo grande, então eu vou te dar um conselho. Não hesite. Hesitação mata mais gente que veneno. Quando chegar a hora, faça o que precisa ser feito e não olhe para trás. E depois, se der certo. Isso, depois você corre. Pega sua mãe e corre para as matas. Tomás vai estar esperando com os cavalos. Eu vou garantir que ninguém o siga nos primeiros minutos. É tudo o que posso fazer.
Isabel abraçou a velha curandeira. Obrigada. Por tudo. Vai, menina. Vai fazer justiça por todas nós que nunca tivemos coragem. A tarde passou em preparativos. A cozinha fervia com atividade. Leitão assado. Peru recheado. Tortas. Doces de goiaba. Vinho do Porto. Cristais sendo polidos. Prataria sendo lustrada. Dom Fernando inspecionou tudo pessoalmente, criticando cada detalhe. Dona Madalena escolheu as roupas. Vestido de seda verde para ela. Casaca bordada para ele. 6 horas da tarde. Os convidados começaram a chegar. Carruagens luxuosas, senhores bem vestidos e suas esposas em vestidos importados. Conversas sobre café, sobre política, sobre quantos africanos ainda conseguiam contrabandear pelas praias. Nenhum deles falava sobre as centenas de pessoas escravizadas que tornavam possível aquele luxo todo. 7 horas, chamaram todos para a mesa. E Catarina entrou carregando a primeira garrafa de vinho. As mãos de Catarina seguram a garrafa com firmeza. 20 anos de treinamento para não tremer. 20 anos ensaiando este momento em cada pesadelo, em cada fantasia de liberdade, em cada respiração roubada entre um estupro e outro. A mesa resplandece. 9 lugares. Dom Fernando na cabeceira, Dona Madalena à sua direita. 6 convidados distribuídos nas laterais. Severino sentado perto da porta. Mesmo em festa, o feitor permanece vigilante. Catarina serve o vinho, começando pelos convidados. Taça 1, taça 2, taça 3. Suas mãos são precisas. Ninguém nota nada de errado. Por que notariam? Ela é apenas a escrava servindo, invisível, inconsequente. Taça 4 para Dom Alberto, o que marca rostos com ferro. Taça 5 para o comendador José, o das correntes nos tornozelos. Taça 6 para Dom Rafael, conhecido por estuprar meninas de 12 anos. Cada um recebe exatamente o que merece. Catarina chega até Dona Madalena. A duquesa nem olha para ela. Está ocupada conversando sobre um vestido novo que encomendou de Paris. Catarina serve o vinho. A taça brilha à luz das velas. Depois Severino, o traidor, o que chicoteou seu próprio povo por migalhas de poder. Ele olha para Catarina com desprezo. Ela abaixa os olhos, submissa. Serve o vinho. Serve também o prato especial que Isabel preparou para ele. Finalmente, Dom Fernando. O duque ergue a taça antes mesmo de Catarina terminar de servir. Um brinde, ele anuncia. Aos meus 58 anos. À prosperidade. Ao café que enriquece o império. Todos erguem as taças. Saúde! Bebem. Catarina recua para o canto da sala. Isabel está na porta da cozinha, apenas observando. As duas trocam um olhar. Não há medo, não há dúvida, apenas certeza fria de que a roda da justiça finalmente começou a girar. Os primeiros minutos passam normalmente. Conversas sobre política. Alguém menciona a Guerra da Crimeia. Outro fala sobre a necessidade de mais mão de obra africana, mesmo com a lei de proibição. Eles comem. Bebem mais vinho, riem alto. Senhores do mundo. 10 minutos. Dom Fernando limpa a boca com um guardanapo de linho. Franze a testa. Este leitão está um pouco pesado no estômago. O meu também, concorda Dom Alberto. Talvez a cozinha? 15 minutos. O comendador José para de comer. Sua face está pálida. Suor brota na testa. Estou me sentindo mal. Dona Madalena também larga o garfo. Que calor terrível. Abram uma janela. Mas não é calor. É o veneno começando a trabalhar. 20 minutos. Dom Rafael dobra-se sobre a mesa. Vomita. Outros convidados recuam enojados. Mas então outra pessoa vomita e outra. O arsênico ataca primeiro. Dor abdominal aguda. Náusea violenta. Os convidados tentam se levantar, mas as pernas não respondem direito. O veneno já está na corrente sanguínea. Dom Fernando tenta gritar por ajuda, mas sua voz sai rouca. Estranha. Ele leva a mão à garganta. Algo está errado. Muito errado. Seu rosto começa a inchar. O comigo ninguém pode no láudano que ele bebeu antes do jantar. Seu ritual de todas as noites finalmente alcança efeito máximo. A garganta fecha, a língua engrossa. Cada respiração é uma luta. Severino tenta se levantar para buscar ajuda. Dá 3 passos e desaba. O veneno de cascavel misturado com tingui ataca o sistema nervoso. Suas pernas convulsionam. Espuma branca escorre dos lábios. Catarina caminha até a porta. Tranca por dentro. A chave some no bolso do seu vestido. O silêncio que se segue é quebrado apenas por engasgos, gemidos, o som de corpos batendo contra móveis, enquanto tentam fugir de um inimigo que está dentro deles. Ajuda! Dona Madalena consegue sussurrar. Por favor. Catarina se aproxima. Agacha-se para ficar na altura dos olhos da duquesa. Por favor? Ela repete. Quantas vezes eu pedi por favor? Quantas vezes eu implorei? Dona Madalena tenta responder, mas vomita sangue. 20 anos, Catarina continua, voz firme.
20 anos eu fui propriedade deste homem. 20 anos ele entrou no meu quarto, usou meu corpo, me tratou como objeto. 20 anos você assistiu. Sorriu, inventou torturas novas só para me humilhar. Isabel se aproxima também. Fica ao lado da mãe, pega sua mão. Vocês acharam que éramos nada, Isabel diz. Acharam que podiam fazer o que quisessem, que nunca haveria consequência. Dom Fernando arrasta-se pelo chão, tenta alcançar a porta. Seus dedos gordos arranham a madeira. Não consegue falar, a língua está tão inchada que preenche toda a boca. Ele olha para Catarina. Pela primeira vez em 20 anos, há medo nos olhos dele. Medo genuíno. Catarina se agacha ao lado dele. Você está com medo agora? Bom, agora você sabe como eu me senti toda a noite durante 20 anos. Ela não grita. Não precisa. Sua voz é baixa, controlada. Cada palavra medida. Cada vez que você me chamava, eu tinha medo. Medo do que você faria, de quanto ia doer. Se eu sobreviveria até a manhã seguinte. Dom Fernando tenta negar com a cabeça. As mãos tremem. E você ia fazer o mesmo com minha filha. Ia transformar Isabel no que transformou a mim. Então eu precisava escolher. Deixar você destruir minha filha ou fazer o que era necessário para impedir. Ela se levanta. Olha-se ao redor da sala. 9 pessoas em diferentes estágios de agonia. Alguns já inconscientes. Outros ainda lutando. Escolhi, ela diz simplesmente. Isabel acende velas, uma a uma. 12 velas dispostas ao redor da sala, transformando o salão de jantar em algo parecido com velório, ou tribunal. Durante as próximas 3 horas, mãe e filha permanecem ali, observando. Não com prazer sádico. Não são monstros, mas com a satisfação fria de quem vê justiça finalmente cumprida. Cada vez que um dos senhores tenta falar, Catarina responde relembrando seus crimes. Dom Alberto, que marcava rostos. Ela lista os nomes de 5 cativos que ele desfigurou. Comendador José das Correntes. Ela conta sobre um homem que perdeu o pé por gangrena causada pelos ferros. Ela transforma aquelas horas em julgamento. Os condenados não podem se defender. Mal podem respirar. Mas ouvem. Pela primeira vez, são forçados a ouvir sobre as consequências de seus atos. Dom Fernando morre primeiro. 2 horas e 20 minutos depois do brinde. Asfixia. Seus olhos ficam abertos, fixos no teto. Catarina fecha as pálpebras dele, não por respeito, por finalização. Acabou, ela sussurra. Dona Madalena morre em seguida. Depois os convidados, um por um. Severino é o último. Leva 4 horas completas para morrer. O veneno de cascavel é cruel. Mas não mais cruel que ele foi durante anos. Quando o último corpo para de se mexer, quando o último suspiro escapa, quando o silêncio finalmente se estabelece completo, Isabel pergunta. E agora? Agora libertamos os outros. Elas abrem a porta. A casa grande está silenciosa. Os outros escravos domésticos fugiram ao perceber que algo terrível acontecia naquela sala trancada. Apenas Benedita permanece, sentada na cozinha, esperando. Está feito? A velha pergunta. Está feito. Benedita fecha os olhos. Lágrimas escorrem. Graças a Deus, graças a todos os santos. Finalmente. Catarina encontra a chave do cofre na bota de Dom Fernando, exatamente onde sempre estava. Abre. Dentro há ouro, joias, escrituras. Ela pega apenas o ouro, o suficiente para garantir que os fugitivos tenham alguma chance. Isabel vai até as senzalas, acorda todos. O duque está morto. Dona Madalena está morta. Severino está morto. Quem quiser ser livre, agora é a hora. Tomás está com os cavalos. Benedita conhece o caminho para o quilombo. O silêncio que se segue é de descrença. Depois, alguém grita. Depois outro. Depois, 300 vozes explodem em alegria, em choro, em libertação. Tomás aparece com 6 cavalos, os mais rápidos. Para as matas, rápido! Quando descobrirem, vão mandar capitães do mato atrás de todos nós. Incendeiem, Catarina ordena. Tudo, que não sobre pedra. Não foi preciso pedir 2 vezes, tochas acesas. A casa grande pega fogo primeiro. As chamas sobem, alaranjadas contra o céu noturno. Depois, os depósitos. Depois, os celeiros. A fazenda Santa Clara queima como fogueira do inferno. E nas chamas, 300 pessoas encontram liberdade. Alguns vão para o quilombo liderados por Benedita. Outros se dispersam em direções diferentes, melhor separados que em grupo grande demais para se esconder. Catarina, Isabel e Tomás cavalgam para sul, para as matas densas da Serra do Mar, para onde nenhum capitão do mato ousaria seguir sem exército inteiro. Elas cavalgam a noite toda. Só param quando o sol nasce e a fazenda Santa Clara não passa de ponto de fumaça no horizonte. Conseguimos, Isabel sussurra. Mãe, conseguimos? Catarina não responde imediatamente. Olha para as próprias mãos, mãos que serviram veneno, mãos que mataram 9 pessoas. Ela não sente culpa, não sente remorso,
sente apenas cansaço e algo parecido com paz. Conseguimos, ela finalmente concorda. Elas não foram capturadas, não imediatamente. Os corpos foram descobertos na manhã seguinte por vizinhos que viram a fumaça. A notícia se espalhou como fogo. 9 senhores importantes mortos. Fazenda destruída. 300 cativos fugidos. A polícia procurou. Capitães do mato vasculharam as matas. Ofereceram recompensas. Mas Catarina e Isabel haviam desaparecido como fumaça. Alguns dizem que chegaram a um quilombo nas montanhas. Outros dizem que foram para São Paulo. Se misturaram com alforreados e imigrantes. Há quem jure ter visto 2 mulheres de olhos verdes ajudando escravos a fugirem em outras fazendas anos depois. A verdade é que ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que Catarina viveu pelo menos mais 15 anos. Morreu em 1868, aos 51 anos, em um quilombo chamado Jabaquara, perto de Santos. Morreu livre. Morreu cercada por gente que a respeitava. Morreu sabendo que sua filha estava viva e segura. Isabel viveu até 1889. Viu a Lei Áurea ser assinada. Viu a escravidão oficialmente abolida no Brasil. Tinha 62 anos quando isso aconteceu. Chorou quando soube. Não de alegria. A alegria viria se a abolição tivesse vindo décadas antes, salvando milhões. Chorou de alívio, de finalização. Ela contou a história da mãe para seus netos. A história da escrava loira de olhos verdes que envenenou um duque e incendiou uma fazenda. A história virou lenda. A lenda virou sussurro passado em quilombos, em senzalas, em reuniões secretas de cativos planejando fugas. Virou símbolo. Símbolo de que até quem não tinha nada, até quem era considerado menos que humano, ainda podia resistir. Ainda podia lutar. Ainda podia vencer. E Severino? Tomás voltou à fazenda queimada 2 semanas depois. Encontrou o corpo dele entre os escombros, cuspiu no que restava e foi embora. Benedita guiou 63 pessoas até o quilombo com segurança. Morreu 2 anos depois, aos 68 anos, cercada por gente que lhe devia a vida. Foi enterrada com honras de rainha. Tomás? Ele fundou sua própria comunidade quilombola no interior de São Paulo. Casou, teve filhos, viveu livre até morrer de velho em 1881. As outras 237 pessoas que escaparam de Santa Clara. Algumas foram recapturadas, algumas morreram nas matas, mas muitas, a maioria, conseguiram encontrar liberdade. Encontraram quilombos, cidades, novos nomes, novas vidas, e todas levavam consigo a história de uma mulher que disse não. De uma mulher que escolheu morrer livre do que viver, mais um dia escravizada. Mas você precisa entender uma coisa. A história de Catarina não foi única, não foi exceção. Durante 350 anos, o Brasil escravizou milhões de pessoas. Milhões. Homens, mulheres, crianças, arrancados da África ou nascidos em cativeiro aqui. Tratados como animais, vendidos como gado. Usados, abusados, descartados. E em cada fazenda, em cada mina, em cada casa grande, havia Caterinas. Havia mulheres sendo estupradas por senhores que consideravam aquilo direito legal. Havia crianças sendo separadas das mães. Havia homens sendo chicoteados até a morte. Era sistema, era aceito, era normal. Ninguém ia preso por matar escravo. Não havia lei protegendo os escravizados. O máximo que podia acontecer era uma multa se você matasse escravo de outra pessoa. Porque era considerado destruição de propriedade alheia, não homicídio. E isso durou 350 anos. Pensa bem, 350 anos, gerações inteiras nasceram, viveram e morreram acorrentadas, famílias inteiras foram destruídas, culturas inteiras foram apagadas. Estima-se que 5 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. 5 milhões. E isso sem contar os que nasceram aqui já escravizados, como Isabel. Sem contar os indígenas que também foram escravizados nos primeiros séculos. As cicatrizes desse sistema ainda sangram hoje. A pobreza, o racismo, a desigualdade. Tudo tem raiz naqueles 350 anos, onde um grupo de pessoas decidiu que outro grupo não era humano. E quando finalmente veio a abolição, em 1888, não veio com reparação. Não veio com terra. Não veio com educação ou oportunidades. Os libertos foram jogados nas ruas sem nada. Sem casa, sem trabalho, sem recursos. Enquanto isso, os senhores continuaram ricos. Continuaram donos das terras. Continuaram no poder. Então, quando você ouve a história de Catarina e pensa que vingança brutal, eu te pergunto, o que seria justiça verdadeira? Como você pune 350 anos de tortura sistematizada? Não tem resposta fácil. Talvez não tenha resposta alguma. Mas a história de Catarina importa, porque nos lembra de algo fundamental. Que todo ser humano tem um ponto de quebra. E que quando você empurra alguém além desse ponto, não pode controlar o que vem depois. Ela nos lembra que dignidade não é algo que pode ser tirado,
Pode ser pisoteada, ignorada, negada, mas não destruída. Catarina manteve sua dignidade até o final, não pedindo misericórdia, não implorando, mas tomando de volta o que sempre foi dela, o controle sobre a própria vida e morte. E ela nos lembra que história não é feita apenas por reis e generais. É feita também por escravas loiras de olhos verdes que decidiram que preferiam morrer livres do que viver mais um dia submissas. Essas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas. Não para glorificar violência, mas para honrar resistência. Para reconhecer que por trás de cada número nas estatísticas de escravidão havia uma pessoa. Com nome, com história, com dor, com sonhos de liberdade. Catarina foi apenas uma, mas representa milhões que não tiveram suas histórias registradas, que morreram anônimas, que foram enterradas em valas comuns, sem sequer uma cruz marcando onde repousam. Este vídeo é para elas, para todas as Catarinas que a história esqueceu. Se essa história te tocou, aperta o joinha. Não é só um botão, é uma forma de dizer que essas vidas importaram, que essas histórias merecem ser contadas. Compartilha com alguém que precisa ouvir sobre resistência, sobre dignidade, sobre nunca desistir mesmo quando parece que não há saída. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias que a história oficial tenta apagar. Histórias de gente comum que fez coisas extraordinárias, gente como Catarina, gente como você. E me conta nos comentários, você acha que Catarina fez justiça ou vingança? Existe diferença entre as duas quando o sistema legal não protege as vítimas? Até onde vai o direito de se defender quando não há mais ninguém para te defender? E outra pergunta, você conhece histórias parecidas da sua região, da sua família? Tantas histórias foram perdidas porque ninguém as registrou. Se você conhece alguma, deixa nos comentários. Vamos manter essas memórias vivas juntos. Obrigada por assistir até o final. Obrigada por se importar com histórias que aconteceram há mais de 170 anos, mas que ainda ecoam hoje. Obrigada por fazer parte dessa comunidade que acredita que toda vida merece ser lembrada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, conhecer nossa história, toda ela, inclusive as partes dolorosas, é o primeiro passo para construir um futuro diferente. Um abraço. Fiquem com Deus e nunca esqueçam, mesmo nos momentos mais escuros, sempre há quem resista, sempre há quem lute. Sempre há Catarina surgindo das sombras, transformando dor em força e injustiça em justiça.